Não deu um prazo. Nem assim, né? Não, vou te dar um prazo aí. Nem isso o Lula respeitou, junto com a turma da vigília. O prazo fixado por Moro já venceu há mais de 25 horas. E a militância mobilizada continua a impedir o início do cumprimento da pena de seu maior líder. Vocês já pensaram se o Lula recebesse o mesmo tratamento de Bolsonaro, como é que seria? Mas vamos voltar. Moraes dá 24 horas para a defesa de Bolsonaro explicar violação da tornozeleira. Já falo mais sobre isso, né? Bolsonaro teria violado a tornozeleira, por mais que durante a madrugada foram lá colocar a tornozeleira, por mais que em nenhum momento Bolsonaro rompeu, né, o laço lá que bota na perna. Isso não aconteceu em nenhum momento. Aí o Marcília fala assim, ó, Moraes prende e depois pergunta. Cara, isso aí é legal. Perguntar só comprova que prendeu sem razão jurídica nenhuma. Será mesmo? Vamos analisar, né? Mais alguns argumentos. Marcília, que é jurista, só que de direita, fala assim: romper ou tentar romper a tornozeleira não autoriza por si só e sem o contraditório a conversão da medida cautelar em prisão preventiva. Mesmo que tenha havido tentativa de rompimento intencional da tornozeleira, o juiz precisa primeiro intimar a defesa para prestar esclarecimentos e, obrigatoriamente, demonstrar que o rompimento indica risco concreto de fuga. Quantas notícias vocês já viram? A tornozeleira deixa de funcionar e a justiça questiona, como foi, por exemplo, do Collor, né? Ele não foi preso. Na decisão, não há qualquer indício real de fuga, apenas ilações e conjecturas sobre embaixadas e atos de terceiros. Juiz não inventa, juiz decide sobre fatos concretos. E tá ali, né? Bolsonaro diz em vídeo que usou ferro de solda em tornozeleira. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, o equipamento tinha sinais claros e importantes de avaria. É simples e lógico. A decisão não prendeu por tentar romper a tornozeleira, mas por risco de fuga. Então, o plano de fuga deve ser demonstrado pelo juiz, e não foi. Romper a tornozeleira não é irrelevante, mas não caracteriza por si só a tentativa de fuga. Por essa razão, o correto deveria ser intimar a defesa a se explicar. O Enio foi por outra linha, fez questão de trazer um trecho da decisão e fazer mais algumas pontuações, não só sobre a questão da tornozeleira, mas também falar sobre a vigília. Ele começa falando o seguinte, ó, sobre a prisão de Bolsonaro. Mandou prender Bolsonaro com base em 3 argumentos. Primeiro, a vigília. Segundo, suposta tentativa de romper a tornozeleira. E terceiro, fuga de outros réus. Vamos lá, o primeiro ponto, a vigília. Flávio Bolsonaro pediu uma vigília para Bolsonaro. A Polícia Federal disse que o objetivo era ameaçar a ordem pública e junta um vídeo do senador chamando seus apoiadores. Vamos ver a transcrição do vídeo que a própria PF cita. Tá lá basicamente o trecho que eu li ali do Flávio, tirando o endereço, né? A nossa pátria não vai continuar nas mãos de ladrões, bandidos e ditadores, e com sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Provérbios 28, 28. Vem com a gente, vamos lutar, te espero aqui. É esse o trecho que a PF destaca como uma chave para novos acampamentos e tentativas de ruptura democrática. E diz ainda: ademais, considerando as técnicas empregadas por integrantes da organização criminosa, o tumulto nos arredores da residência do condenado poderá criar um ambiente propício para a fuga. E aí vamos lá. Qual é o ambiente propício para a fuga? Como isso se dará a partir do vídeo do Flávio Bolsonaro? Não é dito, nem pela PF, nem por Dom Pedro III. É uma mera justificativa genérica para embasar a prisão de Bolsonaro. Inclusive, o Flávio Bolsonaro ele não é acusado de integrar tal organização criminosa e não existe sequer prova da ciência de Bolsonaro sobre tal vigília. Mas depois meio que ele está sendo acusado de fazer parte também. Moraes chama a vigília de reunião ilícita, sem indicar qual é a ilicitude de Flávio Bolsonaro ou de qualquer imaginário participante. É ilícito por quê? Aí vem depois a questão da tornozeleira. Veja só. Dom Pedro III diz que foi informado que houve violação do equipamento de monitoramento eletrônico por Bolsonaro aos 8 minutos, né, da meia-noite do dia 22, e a vigília estava marcada para começar às 7 da noite. Vai vendo, né? 7 da noite,
Aí ia começar a vigília e ele tirou de madrugada. 19 horas antes, tá? O plano de fuga do Bolsonaro era quebrar a tornozeleira meia-noite, dia 22, dentro da própria casa, cheia de policial, no condomínio cheio de policial também, e depois ficar esperando até de noite, numa vigília, sem plano nenhum, só pra do nada se teletransportar de dentro de casa. Porque assim, pra fugir você tem que ter um plano, né? É louco, vai sair correndo. Aliás, na decisão de 17 páginas, essa violação é mencionada em um parágrafo. Se ela de fato ocorreu, qual é o sentido de falar em uma vigília que sequer aconteceu para fundamentar a prisão preventiva do réu? Terceiro, fuga de outros réus. Dom Pedro III cita a fuga de Zambelli e Ramagem como prova de que Bolsonaro também fugiria. Eu acho que são questões totalmente diferentes, né? Estavam soltos, não estavam com tornozeleira. Zambelli tinha outro passaporte, Ramagem